Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado do boi e a gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, da Cross Investimentos. Antes de entrar no ar, eu estava trocando uma ideia aqui com o Caio e ele me relatava o seguinte: vamos prestar atenção no que vai acontecer com o dólar e como isso pode influenciar na demanda de exportação da nossa carne. Vai fazer total diferença como esse comportamento vai direcionar o rumo dos preços da arroba daqui para frente. Vamos explicar melhor isso. Caio Junqueira, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Por que o dólar tem que entrar no nosso radar agora, Caio? Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexander. Alexander, o que a gente rastreia aí é que o grosso das nossas exportações, pelo menos 70% aí do que a gente está fazendo, está sendo consumido entre China, Hong Kong e Egito. E desse share de tudo que a gente produz, a gente já está aí com uma margem de mais ou menos 30%, 35%, uns até falam de 40% de tudo que é produzido sendo levado para fora. Então a gente passa a ter um peso, o preço do dólar passa a ter um peso muito fino com essa quantidade de toneladas que saem. Quanto mais alto, quanto mais desvalorizado está o real perante ao dólar, mais barato fica a nossa mercadoria para fora. Então, quer dizer, como a gente faz receita em reais, é interessante que a gente consiga permanecer ao redor de 4.700 a tonelada, ao redor de $5.000 a tonelada. E se esse dólar sobe muito mais, a receita para dentro do exportador, que no caso da indústria brasileira, acaba sendo muito melhor. Então, ela tem um efeito positivo. Quanto mais o dólar sobe, quanto mais o nosso dinheiro desvaloriza, melhor é para quem está produzindo aqui dentro do Brasil. Então, porque recebe mais reais e tem condição de investir mais, pagar mais pela arroba. Exatamente. Você pode até diminuir o valor da tonelada em dólar, que o seu repasse para reais fica melhor. Como você tem despesa em reais, você tem uma indústria brasileira, por exemplo, então você tem despesa em reais e faz venda em dólares, só que ao retornar isso para o Brasil, isso vira reais, a sua operação aqui fica mais rentável. Então, a gente precisa ficar muito em cima do preço do dólar, porque esse boi ao redor de R$250, com o dólar ao redor de 5,20, é mais ou menos o break-even da operação da indústria. Não faz a indústria ganhar nem muito dinheiro, nem tomar pau nessa operação. E como é um valor, entre aspas, parece que tranquilo para o pecuarista vender, parece que alcançou um patamar que o pecuarista quer vender, acha bom vender. Então a gente está realmente nesse impasse de análise, sabe? A gente não sabe ainda se o boi continua essa alta ou não. Se a gente for analisar pura e simplesmente preço e dólar, a gente fica muito em cima agora da valorização ou da desvalorização dessa moeda, né? Se o dólar passar aí para 5,60, 5,70, igual ele teve alguns dias aí o mês passado, se abre uma luz amarela, uma luz verde aí para uma possível alta, porque daí a indústria está ganhando mais dinheiro, e se ela está ganhando mais dinheiro, ela vem atrás de produzir mais carne para levar para fora. Como a produção de carne, a oferta de boi, ela é muito restrita, ela é muito pequena, e isso aí deve permanecer ao longo do ano, a indústria vem com muito mais gás comprando, e a lei da oferta e da procura, ela vai puxar o preço do boi aqui, porque ela dá conta de repassar essa carne, dá conta de fazer mais receita na exportação. Então é muito importante a gente ficar realmente de olho aí nos próximos movimentos do dólar para saber, né, para poder antecipar um movimento de uma alta ou até mesmo antecipar um movimento de uma possível pressão aí de baixa, né? Um dólar acima dos 5,50, Caio, possibilita o que de aumento? Ajuste só ou já dá para pensar em novo patamar? Ah, não, boi muda de patamar de novo. Um dólar de 5,50, 5,70 aí dá margem para a indústria buscar, que ela abre muita margem, né? Então, como ela abre muita margem de ganho, vira aquela correria. E aí ela pode, como eu falei, com o share de exportação entre a produção nacional, esse share aí, a diferença entre exportação e mercado interno, está ao redor de 30, 30 e poucos por cento, esse share pode ir para 40 e tantos por cento para exportação.
e aí sobra menos carne aqui dentro do mercado interno. Se sobra menos carne dentro do mercado interno torna a subir, então a gente pode ter um boi casado acima até de R$16 e abre margem também para as menores indústrias que não fazem exportação. Então o mercado em si fica menos abastecido, porque é direcionado para o mercado para fora, e aí você tem uma alta meio generalizada no boi. Então a gente pode ter um boi aí, se esse dólar permanecer 5,70 aí, um boi fácil aí de R$270. Muito bom. Então, de olho no dólar, o dólar vai ser um gatilho aí para os preços. Da mesma forma, se cair então, Caio, se for para baixo dos 5,20 que está hoje, 5,20, 5,30? Como eu falei agora, tudo indica que essa tonelada exportada para esses principais países aí que eu citei no começo, ao redor de 4,700, 4,800, é bom a gente pontuar que a tonelada exportada está ganhando preço, tá? Nessa última semana teve um acréscimo aí de uns $200 por tonelada, semana repassada já teve um aumento aí de $300 por tonelada, então quer dizer, indica que a procura para o mercado, para essa mercadoria tem aumentado, por isso que eles têm aumentado o preço. Então tudo indica que uma tonelada exportada ao redor de 4,700, numa conta que a gente consegue fazer aqui para transformar isso em boi casado, equivale mais ou menos um boi de 250, R$255. Então indica realmente que a indústria está com uma margem muito no linear, sabe? Ela não tem condição hoje de falar que está ganhando muito dinheiro, igual já teve. Não está perdendo dinheiro, mas a margem está muito ali, parece que na espuma do leite. Se a gente desce o valor do dólar, obviamente você vai descer também a margem da indústria, e aí faz a indústria tirar o pé, né, dessa compra, né? Ela passa a ficar com um pouco mais de medo em manter estoque, em fazer grandes compras, então ela pode tomar algumas estratégias que diminuem, né, o apetite dela em compra. Uma das estratégias muito conhecida por nós, aí, por todos os pecuaristas, é pular abate, é diminuir abate, então quer dizer, diminuir a procura atrás do boi, isso aí pode dar uma esfriada no preço do boi, conforme o dólar vai recuando, né? Muito bem. Então, portanto, de olho no dólar para a gente entender a movimentação da formação de preços aí da arroba. Mas tem o fator de demanda interna também, Caio. Por enquanto, o atacado está segurando ali, e bem, né, os R$16, o valor do boi casado em torno desses R$16. Me parece que caiu um pouquinho, mas foi mais um ajuste em função do momento do que propriamente uma tendência de queda, Caio? A gente já está bem acostumado aí com esse movimento sazonal do mercado de atacado, que são altas, né, no finalzinho do mês, e essas altas permanecem até a entrada do salário, o quinto dia útil, pode ser que dentro do dia 7 até o dia 10. E depois que a gente passa desse pico, né, de consumo para o mercado interno, a gente tem um atacado que realmente dá uma esfriada. Foi justamente a leitura que nós tivemos ontem, né? Não é uma tendência, por enquanto não é uma tendência, tem muito mais a ver com esse período sazonal mesmo, de meio de mês, né? A gente já está no dia 15, de agora para frente a tendência é um consumo um pouco menor para o mercado interno. Mas a gente torna a ficar realmente em cima, exposto ao dólar, porque se esse dólar volta a subir demais, você fica com o mercado interno pouco abastecido. Então sobra realmente pouca carne, come quem pode aqui, e quem pode, essa alta, às vezes 10, 15% num corte, aí não interfere muito no volume que a pessoa vai comer. Mas realmente a gente precisa ficar de olho também, porque agora o governo está cortando um pouco esse incentivo, né, da ajuda de custo, e isso aí pode trazer um ponto negativo aí nessa parte da ajuda aí do mercado interno, né? De manter a carne onde está, né? Só reforçando, o auxílio emergencial deve passar de 600 para 300, metade do preço aí, metade do recurso aí disponibilizado, né, Caio? Acho que o governo está fazendo isso muito em função de uma retomada da economia, né, Alexandre? Então, a gente tem as duas coisas aí para levar em consideração. Pode dizer que a retomada da economia, quando a gente está saindo de uma estaca zero ou menos, ou até negativa, a primeira volta pode ter um movimento muito mais positivo em relação a esse corte de dinheiro
do que você simplesmente cortar o dinheiro. Então, a gente precisa saber também como é que a economia, isso aí a gente vai ver dia após dia, como que essa economia vai voltar ativa, né? Como é Pode que isso ser que o consumo se mantenha só com a retomada da economia, então. Sim, pode ser que sim. Então, quer dizer, você tem aberturas de restaurantes, você tem bares que estavam fechados, então pode ser que isso aí camufle um pouco, né, ou até melhore, né, pode ser que isso é o efeito da gente cortar pela metade o dinheiro, mas aí, linkando com a retomada da economia, pode ser que o efeito venha a ser positivo e não negativo, né, então isso aí que a gente precisa rastrear também devagarzinho, né. É outro ponto de interrogação que a gente precisa acompanhar. Agora, ô Caio, oferta. A oferta está dada, a oferta, até onde a gente acompanhou, deve seguir curta, mesmo com a chegada de animais de confinamento. O volume de confinamento não deve ser um motivo de pressão nos preços, Caio? Eu acho que não, Alexandre. Eu acho que em termos de oferta, de agora até o final do ano, está tudo meio rastreado, sabe? A situação de seca a nível Brasil é alguma coisa assustadora, né? A gente não tem condição nenhuma de preparar boi de pasto agora, de média a curto prazo. Eu digo de média a curto prazo até meio de novembro. Então a gente não tem condição de preparar esse boi de pasto. E o que está acontecendo é que esses animais que estavam a pasto, 400, 420 quilos aí, esses animais estão sendo direcionados para dentro de confinamento. Só que esses animais que estão sendo direcionados para dentro de confinamento, eles entram mais cedo ou mais tarde, dentro do ano ainda. Seriam animais que seriam ofertados final do ano ou começo de 2021. Então, o que está acontecendo num horizonte onde você tem um rebanho menor a ser ofertado, uma carcaça, um horizonte de carcaça, de volume de carcaça menor a ser ofertado, o que está acontecendo é que a gente está puxando o cobertor já era curto. E esse cobertor provavelmente ia dar uma oferta de animal sendo estabilizada final de novembro, dezembro e janeiro. O que está acontecendo é que nós estamos puxando esse cobertor cada vez mais e essa oferta vai entrar um pouquinho mais cedo, só que por outro lado, a oferta que deveria vir a pasto aí, para teoricamente aliviar essa falta de boi, ela vai ficando cada vez mais para frente, cada vez mais para frente. Então a gente pode ter agora uma oferta um pouco maior de boi confinado, e isso deve acontecer talvez agora em outubro, mas por outro lado, essa oferta, por mais que ela seja grande, por mais que ela seja um pouco maior, ela não vai compensar pelo jeito a falta de animal sendo preparado a pasto, sendo confinamento ou de confinamento aberto ou de trato de manutenção que vai acontecer devido a essa seca realmente estrondosa, né, que está acontecendo aqui no Brasil em 2020. Não só seca, né? Seca, fogo, a situação está muito complicada, meio que generalizada. Eu lembro que o ano passado nós tivemos uma situação muito parecida com essa em Goiás, e não no Brasil inteiro. Esse ano parece que está no Brasil inteiro, né? A gente vê o Pantanal pegando fogo, a gente vê Goiás pegando fogo, a gente vê MT, parece que a situação de pasto lá é zerada, então você tem uma situação muito mais, eu diria que grave do que nós tivemos no ano passado em termos de seca. Então a oferta de boi de pasto aí vai demorar bastante a começar a dar efeito aí. Agora, você falou dessa estratégia de estar sem o pasto, daí você puxa esse animal para o confinamento e só que você abre um buraco lá na frente quando esse animal estaria pronto. Mas qual o risco de ter uma concentração de oferta e isso provocar queda nos preços, Caio? Quando você deixa esse animal pronto em determinado momento do ano? Eu acho que não sei se a gente se existe algum risco de baixa, algum risco de pressão de oferta quando a gente fica só em cima do boi confinado, né? Porque o boi confinado ele é uma estratégia que a pessoa precisa se mexer muito, sabe? É uma estratégia onde você precisa ter ração, é uma estratégia onde você precisa ter um boitel próximo, é uma estratégia onde você precisa gastar um pouco, e nem todo mundo está disposto a fazer isso. Muita gente provavelmente vai ficar realmente sem ofertar o animal nesse período. Então, eu não estou achando que esse volume de boi confinado aí vai mexer muito com o preço, não. Acho que mexe muito mais com o preço o fator do dólar vir a R$ 4,90 ou a R$ 5,
do que a gente, de repente, se deparar com uma enxurrada de boi de confinamento de agora para frente, não. E também coincide com um momento de demanda tradicionalmente forte, né, Caio? É o consumo de final de ano, são as exportações que tem no último trimestre o seu melhor momento, enfim. Teoricamente, né, tem a demanda acontecendo que acaba consumindo esses animais rapidamente, né? Eu acho que a qualquer momento a gente vem batendo recorde atrás de recorde de exportação. E isso vem acontecendo já desde janeiro. Então, quer dizer, a gente entrou dentro de 2020 muito acelerado nessa parte de exportação. Isso não tem nada, isso não tem só a ver com o dólar, tá? A gente tem a ver pelo um contexto global geral. E aí, quando a gente passa para o segundo semestre, que você já tem um histórico de maior volume exportado, a gente está esperando a qualquer momento a gente chegar em 200 mil toneladas exportadas no mês, que é um recorde. Então, você se alivia de uma vez aí uma possível pressão no mercado interno, para essa falta de consumo no mercado interno, e sai com uma grande parte dessa produção para fora, e aí é uma bola de neve, né? Tudo vai puxando, tudo acaba sendo puxado. Então, a qualquer momento, a gente pode ter um volume de gado exportado aí beirando aí esses 200 mil toneladas, né? Que vai ser realmente um marco aí histórico aí na exportação mensal do Brasil. Pode ser que aconteça a qualquer momento nesses próximos meses dentro desse segundo semestre. Boa, Caio. Bom, então, fatores para a gente acompanhar. Variação cambial e a questão da retomada da economia. Ambos serão importantes aí para definir como vai ser a demanda e principalmente o comportamento da oferta, que aparentemente está mas que a gente precisa também confirmar se essa oferta ela tem condição de atender um possível aumento de demanda e como isso poderia influenciar aí na formação de preços também. Fatores, então, para a gente acompanhar. Quer falar alguma coisa, Caio? Não, acho que é só isso aí mesmo. Ficar bem de olho mesmo no atacado, ficar de olho nesses indicadores econômicos que estão para acontecer aí, e ficar de olho dentro do aplicativo lá da AgroBrasil para ver que lá direto está saindo esses bois caros aí, né? E acompanhar também a evolução de oferta, que é reflexo também, que dá um reflexo bem imediato ali no termômetro de escala, né? Que vai sendo atualizado ao longo do dia ali dentro do aplicativo. É ficar de orelha em pé em cima de informação boa e de qualidade, né? E no aplicativo 250 é a referência, Caio? É a referência. Para boi comum ou boi China, é bem a referência. Legal. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil você pode buscar nas lojas virtuais. E AgroBrasil, o Brasil aí é com Z para facilitar a sua busca. É isso, né, Caio? É isso aí, Alexandre. Muito bom. Meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação e volte sempre. Obrigado a todos vocês, uma boa tarde. Valeu. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimentos, analisando o mercado do boi, falando para a gente ficar atento aí a fatores como câmbio e retomada da economia para direcionar a demanda principalmente. Isso vai justificar uma evolução ou não dos preços da arroba do boi no final das contas. Deixa eu passar rapidamente os preços para vocês, preços praticados lá na B3. Mercado hoje trabalhando para setembro de forma positiva, R$ 248,85, com alta de 0,26%. Outubro, R$ 247,60, subindo 0,41%. Novembro, R$ 249,65, recuando um pouquinho, 0,14%. E o dezembro lá nos 250, com alta de 0,08%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem com alta expressiva, 1,2%, a R$ 248,60. São os números de hoje do mercado, a gente fica aqui por enquanto, mas logo mais tem mais informações e outros destaques para você. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.